João capítulo 10, versículo de número 28 e o versículo 30. Depois a gente vamos ler também Marcos capítulo 10, versículo de número 27. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim a palavra do Senhor: e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Versículo 30: eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 27. O irmão ou a irmã que achou pode ler bem alto. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Amados, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Ele faz tem um propósito. E eu quero falar um pouco hoje sobre os 7 propósitos de Deus através de Cristo. Tem bem mais, mas eu quero falar desses 7 aqui para nós, tá bom? Se os irmãos fazerem uma breve análise do versículo 28, lembrando que esse ensinamento é do Senhor Jesus, é o pastor supremo da igreja, é o Senhor Jesus, porque Ele falou: o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas, e Ele fez isso, sim ou não? Ele deu a vida dele pela nossa. Então nós somos propriedade peculiar de Deus. Deus comprou a nossa vida. Versículo de número 28 está escrito assim: e dou-lhes a vida eterna. Nós já somos um ser eterno, sim ou não? Porque nós ganhamos essa dádiva de Cristo Jesus. Nós temos vida, e vida com abundância. Nós, antes de conhecer Jesus, nós éramos um ser mortal. Agora já temos o Espírito que é imortal. Olha que coisa linda. Jesus falou: o Espírito está pronto. Glória a Deus. O Espírito está pronto. Deus já fez por ele tudo o que deveria fazer. Até o teu nome já está escrito no livro da vida. Agora, por que a gente recebe isso? Porque Jesus falou: eu vos dei a vida. Lembra que quando Adão pecou, ele perdeu a vida? Ele perdeu o bem mais precioso que o ser humano tem, é a vida. Adão perdeu. Então, por que Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra? Primeiro, para nos dar vida. Vida, na verdade, amado, você sabe o que é isso? Nós chamamos isso de salvação. E eu coloquei aqui como primeiro propósito de Deus: trazermos de volta para casa. Todo ser humano está voltando para casa. Todo ser humano. Não sei se você já pensou sobre isso. De baixo para cima nós somos corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia sempre pega de cima para baixo. Nós somos um espírito que temos uma alma e que moramos num corpo pelo espaço de tempo. Sim ou não? Glória a Deus. Eu não sei se você sabe, mas você tem duas áreas da sua vida que é celeste. Quer ver? O nosso espírito veio de Deus. Se o nosso espírito veio de Deus, esse espírito já morou no céu pelo espaço de tempo, sim ou não? Mas pastor, e por que ele não conhece Deus hoje? Por que esse espírito não conhece Jesus hoje, não conhece o Espírito Santo? Lembra que Adão pecou? Paulo falou que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O ser humano não enxerga no escuro, meu irmão. O Espírito veio da luz, sim, mas ele vai morar num templo escuro. Ele veio morar numa casa escura. E a gente não enxerga no escuro. Estamos aqui enxergando tudo porque as luzes estão acesas. Apaga essas luzes para você ver. A gente vai ficar perdido nesse ambiente aqui. Por essa razão, Jesus Cristo falou: eu sou a luz do mundo. Aleluia! Glórias a Deus! E de qual forma, pastor, que nós vamos até Deus? Nós temos que pegar o caminho, e esse é o único caminho. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Todos que estão andando nesse caminho chamado Jesus Cristo, ele está voltando para casa. Bem-aventurado é aquele que já pegou este caminho. Bem-aventurado é aquele que está andando nesse caminho. Nós vamos encontrar
vida. Bendito seja o nome de Jesus. Ainda no 28 ele está dizendo: e nunca hão de perecer. Ele está dizendo: a vida que eu te dei não é perecível. Observa que as coisas de Deus, elas não se deterioram com o tempo. Você já prestou atenção nisso? O sol, por exemplo, ele não se deteriora com o tempo, ele não fica velho, ele permanece do mesmo jeito. Sim ou não? Nasce uma geração, sai essa geração, vem a outra, e vai passando geração, e o sol permanece do mesmo jeito. Isso é obra das mãos de Deus. O vento não se deteriora com o tempo, ele permanece do mesmo jeito. E esta vida que Jesus nos deu, ela também não é perecível, ela é eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus deu uma revelação a Malaquias dizendo: você vai ver um dia a diferença do justo e do injusto. Você vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Ainda no versículo número 28, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Repita comigo, fala: na mão de Jesus nós estamos seguros. Jesus está dizendo: eu sou a sua proteção, eu sou a sua defesa, ninguém pode tirar vocês das minhas mãos. É isso que ele está dizendo. A nossa garantia está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A garantia da nossa família está em Jesus. A garantia do nosso ministério, do trabalho que a gente faz, está em Jesus. Então o primeiro propósito de Deus é nos dar vida e vida com abundância. Aleluia! Segundo propósito de Deus, provar o seu amor. Amados, nós falamos que ama a Deus, sim ou não? Todo mundo fala. Qualquer lugar que você chegar por isso, você gosta de Deus? Gosta. Você é o quê? Filho de Deus. Você tem fé em Deus? Tem, sim. Todo mundo diz que tem fé. Só que não consegue provar, não é todos que conseguem provar. Sim ou não? Foi um jovem, uma certa feita, conversar com Jesus. Falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no teu reino? Jesus falou: rapaz, você não conhece os mandamentos? Não mata, não rouba, não minta, não adultera, honra teu pai e tua mãe. Esses são os mandamentos, você já conhece a lei. E esses mandamentos estão tudo certo, você vai entrar no reino do meu pai. Ele falou: mas isso eu faço desde pequeno. Ele não estava satisfeito com o que ele fazia, está vendo? Ele achava que deveria fazer mais. Aí Jesus falou: tudo bem, você quer ter um diferencial? Então eu vou estipular um teste, uma prova. Glória a Deus. Você quer ser diferente? Se você quiser ser diferente, Deus vai colocar você numa prova. Amém? E deixa eu te falar, você não precisa se preocupar com a prova. Se preocupa com a nota que você vai tirar na prova. Amém? Porque se você tirar uma nota boa, você vai mudar de fase. Louvado seja Deus. Lembra de Abraão? Ele se chamava Abrão, e ele foi o crente das provas. Oh meu amado, como Abraão passou por prova. Teve prova que ele tirou uma nota horrível, mas teve prova que ele tirou nota boa. E meu amado, ele mudou de fase. O nome dele recebeu um aumentativo. Ele era Abrão. 25 anos depois, ele recebeu o nome de Abraão. Hoje ele é o pai das nações. E a Bíblia notifica que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você não vê na história da humanidade Deus dizia assim: Deus é Deus de Josué, Deus é Deus de Moisés, Deus é Deus de Davi. Não está escrito em canto nenhum. Agora Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó. Bendito seja o nome de Jesus. Por quê? Porque Deus queria ter um povo, Deus queria ter uma família, e ele tinha que começar por alguém diferente. Abraão era um crente diferente. Então Deus falou com ele: sai da casa do teu pai, da terra da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Ele largou tudo e foi, sem saber aonde que era, sem endereço, mas ele acreditou na palavra e foi mediante a palavra do Senhor. Aleluia! Está escrito na palavra que Abraão andou cerca de 420 quilômetros de pé, sem endereço, sem saber para onde ia, para ver a palavra do Senhor se cumprir na sua vida. Aleluia! Isso é fé, meu irmão. Cristão que acredita em Deus, ele não acredita, ele não anda pelo que vê, mas ele anda pelo que crê. Amém? Isso é fé. Deus mandou ele ir, ele não sabia onde que era, mas foi assim mesmo. E a Bíblia diz que quando ele chegou no local chamado Cavalo de Mani, ou Cavalo de Moré,
tradução antiga, ele armou uma tenda e ali ele glorificou a Deus. E naquele lugar, Deus falou com ele, Abraão estava certo. Abraão estava na direção de Deus, amém? Bem-aventurado é aquele que anda na direção de Deus. Oh, meu querido, Deus fica tão feliz com essa pessoa. Um dia Abraão estava murmurando, reclamando, porque todo ser humano diante de prova reclama mesmo. É normal, de vez em quando, a gente dá um pedido, sim ou não? Abraão estava esperando Deus cumprir a promessa, porque Deus falou com ele que ele ia ser pai, ele ia ter filho. Só que se os irmãos observar o versículo 30 do capítulo 11 de Gênesis, está escrito lá que a esposa de Abraão, a irmã Sara, ela era estéril. E como é que Deus faz uma promessa para um homem dizendo que ele vai ser pai de uma grande nação, se nem filho ele pode ter? Você sabe o que eu aprendo aqui? Deus estava ensinando Abraão a andar pela fé. Deus estava ensinando Abraão a confiar nele. A nossa confiança tem que estar em Deus, amém, amados? Porque Deus é Deus que abre porta onde não tem porta. O nome do nosso Senhor ainda é Jeová Jireh, aquele Deus que provê, aquele Deus que abre porta onde não tem porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus estava treinando Abraão, ensinando Abraão a andar pela fé. Ele espera 25 anos, mas um dia ele sangue dizendo, Senhor, tu me fez uma promessa e eu não tenho filho. O único filho que eu tenho é um criado em casa chamado Eliezer. E aí Deus leva ele lá de fora, mostra para ele o céu e disse, está vendo as estrelas do céu? Você não pode contar. Pois é, a sua descendência vai ser desse jeito, vai ser tão grande que você não vai poder contar. O propósito que Deus tinha na vida de Abraão era muito grande. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem um propósito grande na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Faça como Abraão, ande na direção de Deus. Ouça o Senhor te falando por intermédio da palavra. Aleluia! Disse passa, Deus constrói uma igreja por intermédio dessa família. Alguém tem que pagar a liberdade dessa igreja. Por isso está escrito que foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Paulo falou, não se submeta outra vez ao jugo da escravidão. Deus teria que provar o seu amor pela nossa vida. Ele entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, porque tinha uma profecia dizendo que se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Para Deus arrancar esse poder do mal do nosso corpo, da nossa natureza, da nossa alma, alguém teria que pagar o preço da nossa liberdade. Alguém teria que derramar o seu sangue pela nossa vida. Amados, a palavra expiação é a mesma coisa que remir a culpa, sofrer as consequências, e também significa substituição sacrificial. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte, sim ou não? Quando Jesus Cristo remiu a nossa culpa, ele teria que passar pela morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele estava tomando sobre si o pecado da humanidade inteira. Aleluia! Já que ele tomou o nosso pecado, agora ele tem que cumprir a segunda parte da palavra expiação, que é sofrer as consequências. Já que o salário do pecado é a morte, ele tem que passar pela morte, e é isso que acontece, ele passa pela morte. E o segundo passo, aleluia, ele tem que limpar a gente da nossa culpa. Sacrifício, só que o sacrifício que nos limpa da nossa culpa tem que ter derramamento de sangue. Por essa razão é que o sangue dele foi derramado pela nossa vida, para que a gente fosse limpo daquele poder do mal. Então Jesus Cristo nos purificou pelo poder do teu sangue, e hoje nós temos vida e vida com abundância. E se a prova do amor de Deus pela nossa vida, na prática, bendito seja o nome de Jesus. Quem está entendendo que Deus está lhe falando nesta noite, levanta a mão e dê glória a Ele. Aleluia! Terceiro propósito de Deus, eliminar o ódio. Amados, a palavra ódio é a mesma coisa que sentimento de repulsão ou repugnação, que na prática é a mesma coisa que inimizade. Por causa do pecado, nasceu algo na nossa natureza chamado ódio, e isso separou a gente. Separou. Deus precisava unificar esse povo. Tem que unificar, porque a família tem que estar unida, sim ou não? Uma família dividida, Deus não opera. Entenda isso. Uma casa dividida, Deus não opera. Uma igreja dividida, Deus não opera. Um ministério dividido, Deus não opera. Ele tem que unificar isso. Lembra que a primeira igreja na terra foi notificada a sua grande divisão. A igreja de Corinto estava toda dividida.
mas era a família de Deus. E aí Jesus usou Paulo e reclamou, dizendo que ele apenas cantava, Paulo regava, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu prego a palavra, mas quem cura é Deus. Eu prego a palavra, mas quem salva é Deus. Quem restaura é Deus. Quem unifica é Deus. Quem purifica a nossa vida é Deus. Quem transforma o nosso ser é Deus. Quem limpa a nossa natureza é Deus. E quando Ele tira o ódio, quando Ele tira esse desejo de repulsão da nossa alma, sabe o que Ele coloca? A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por essa razão os crentes saudam o outro dizendo a paz do Senhor. E está escrito na palavra: bem-aventurados são os pacificadores, porque dos tais serão chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Levanta a mão se você tem paz no coração e adora a Deus nesta noite, porque você é filho, você é filha de um Deus eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aralabadará, calabachore, calabacébia. Lemancou, teriada, subiande, alabacébia. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Oh, aleluia. Rabanchore, calabarará, calabassúria. Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Ele está neste ambiente. Esta palavra é dele, este ambiente é dele. A nossa vida também pertence ao Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Quarto propósito de Deus: educação. Educação traduzida é a mesma coisa que comportamento brilhante. O Evangelho educa a gente, sim ou não? A gente não somos bonzinhos assim porque a gente somos melhor do que o outro. Não é isso não, meu irmão. É o poder do Evangelho na nossa vida. Você fica educado, né? Dá bom dia, boa tarde, pega na mão das pessoas, não fala palavrão, você respeita todo mundo. Pastor, o que foi que aconteceu com a minha vida? Foi o poder do Evangelho, o poder do sangue de Jesus que está educando a nossa natureza, transformando o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso temperamento, né? Glória a Deus. Jesus falou que a boca fala que está cheio o coração. Antes de conhecer esse sangue de Jesus, antes de conhecer Jesus, falava palavrão e xingava, era aquela pessoa bruta e tal. Agora não, meu irmão. Agora tem louvor na boca, tem alegria, né? Tem glória a Deus, tem aleluia. Sabe por quê? Porque tem paz no coração, tem alegria no coração, tem o Espírito Santo de Deus morando no coração. Pastor, o que foi que aconteceu? O Evangelho nos educou, meu irmão. Aleluia! Pode observar que festa de crente. A gente não precisa de polícia, não precisa, porque o capitão é Jesus, sim ou não? Festa de crente, você pode fazer passeada pela rua, né? Você viu aqui os Boas Novas na exposição, né? Você não precisa contratar a viatura para não vai ter briga, meu irmão, porque nós pregamos a paz de Jesus, amém? Nós não somos o povo da violência, nós somos o povo da paz. O Evangelho nos educou, amém? Louvado seja o nome de Jesus, aleluia! A gente não coloca ambulância na porta da igreja, por quê, pastor? Porque nós oramos para Jesus curar, meu irmão. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, Ele também nos dá saúde para que o nome do nosso eterno Deus seja glorificado, aleluia! Observe que festa de mundano é segurança, é polícia, é corpo de bombeiro, é ambulância, é isso, não sei o quê. A gente faz festa e não precisa nada disso. Aleluia! Deus está cumprindo esse quarto propósito na nossa vida. Ele está nos educando, nos transformando para ser um verdadeiro cidadão do céu. Você já viu Jesus brigando algum dia em Jerusalém? Porque ele era um verdadeiro cidadão do céu. Você já viu Jesus Cristo se envolvido com bagunça algum dia? Porque ele era um verdadeiro cidadão do céu. Pastor, como que é o comportamento de um verdadeiro cidadão do céu? É só você ver como Jesus Cristo morava em Nazaré. Ninguém nunca reclamou de Jesus no seu comportamento. Uma certa feita, ele morou um tempo em Cafarnaum. Se você perguntar aos moradores de Cafarnaum, ei, como que era Jesus aqui em Cafarnaum no tempo que ele morou? E as pessoas só vão falar bem dele, sabe por quê? Ele nunca se envolveu com problema. Esse é o verdadeiro comportamento de um cidadão do céu. Aleluia! Nós aprendemos isso com Cristo Jesus por intermédio da palavra.
Amados, há uma diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. Ter conhecimento é você ter informação. O crente tem bastante informação, sim ou não? Sabedoria é você praticar as informações para ter resultado. Vida cristã é vida de resultado. Amém? O Deus que eu estou pregando, Ele ainda salva. O Deus que eu estou pregando, Ele ainda cura. Isso é resultado. Amém? O Deus que eu estou pregando, Ele transforma a nossa vida mesmo. Isso é resultado. Aleluia! O conhecimento de Deus, Ele é libertador. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você, quem é a verdade? Jesus. Segundo a palavra. Quando você conhece Jesus, por intermédio da palavra, esse conhecimento vai libertar você. Amém? A nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Jesus Cristo falou que aquele que ouve o que Ele ensina e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, aleluia, veio a chuva, encheu o rio, bateu tudo de impacto contra a casa, mas a casa não desmoronou. Sabe por quê? Porque ela estava construída numa rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, não entende que Jesus fala por intermédio da palavra, é semelhante ao camarada que também construiu a casa, mas construiu na areia. Veio a chuva, encheu o rio, soprou os ventos, bateu tudo de impacto contra a casa, e foi grande a sua queda. Sabe por quê? Porque foi construído no lugar errado. Jesus está pregando para quem está construindo. Amados, nós estamos construindo. Todo ser humano está construindo alguma coisa. Você está construindo uma história. Você está construindo um legado. Você está construindo uma família. Você está construindo uma profissão, uma carreira de sucesso. Você está construindo alguma coisa na vida. Todo ser humano está construindo alguma coisa. E Jesus Cristo está preocupado em fazer isso dar certo, para o nome dele ser glorificado e ver a sua felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por essa razão ele está dizendo: me ouça, porque eu tenho a informação que você precisa. Bendito seja o nome de Jesus. Deus tem bênção para a nossa vida, amém? É o sexto propósito de Deus, conhecimento. Deus tem conhecimento transformador para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Sexto propósito, nos dá saúde. Aleluia. Glória a Deus. Amado, você pode mexer na Bíblia inteira. Você vai ver que a vontade de Deus é ter ovelhas cevadas. Começou desse jeito. Pastor, o que é ovelha cevada? Ovelha cevada é aquela ovelha bem tratada, entende? O pelo limpinho, ela está gordinha porque se alimenta bem, e ela tem saúde porque ela é bem tratada. Glória a Deus. Lá em Isaías capítulo 5, está escrito que quando Deus nos salvou, a primeira coisa que Ele fez foi nos limpar das pedras. Ele tirou os maus costumes, Ele tirou as pedras de tropeço para que a gente vivesse limpinho. Por essa razão Ele falou: tu não suja as vestes da noiva novamente, porque Jesus limpou a noiva. Glória a Deus. Agora Ele está salvando, Ele está tratando, limpando ela. O segundo propósito de Deus para cumprir essa palavra é revelar o seu segundo nome redentor, que é Jeová Rafa, o Deus que sara. E o princípio da cura para você receber essa saúde de Deus está escrito em Êxodo 15:26. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, livrando dos seus maus caminhos, obedecendo os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Quantos estão ouvindo Deus falar nesta noite? Então você tem direito da sua saúde. Glória a Deus. É o propósito de Deus te dar saúde, derrubar todo o poder do mal contra a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Sexto propósito de Deus é nos dar saúde. Você tem direito de ter saúde, amém? Levanta a tua mão e adora a Deus nesta noite. Sétimo propósito, e eu fecho aqui: restaurar o relacionamento. Por que restaurar o relacionamento? Porque nós somos uma família. Família tem que andar junto, adorar junto, orar junto. Nós somos filhos do mesmo Pai, servos do mesmo Senhor, templo do mesmo Espírito, e vamos passar a eternidade no mesmo lugar. Aleluia! Então o Espírito Santo veio unificar a gente, trabalhar o nosso relacionamento. Bendito seja o nome
Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, já que é impossível a gente ser salvo, a gente largou tudo e te segue. E aí Jesus falou em Marcos capítulo 10, versículo 27. Olha, para o homem isso aqui é impossível, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é possível para a minha vida, isso é possível para a sua vida, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Fica de pé nessa noite, nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não desista da sua casa, dos seus projetos, do seu sonho, da sua família. Deus é com você. Aleluia. Deus é com você. Ele já te deu vida eterna e Ele está te protegendo, te guardando, te ensinando, cuidando de você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. É um prazer te adorar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos neste momento.